Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você, seja qual for o horário em que estiver assistindo. O vídeo que eu trago hoje faz parte de uma série de vídeos que eu já trago desde o início do meu canal, que são as diferenças entre a Light Novel e o anime de Re:Zero. Caso tenha interesse em ver os outros vídeos, a playlist está na descrição. O meu canal ele começou com essa série, tanto que os primeiros vídeos são mais simples na edição e no som, e eu pretendo gravar até o volume 15, que é até onde a segunda temporada adaptou. Então, sem mais enrolação, vamos ao vídeo. O vídeo da parte 1 do volume 5 terminou com a Ren e o Subaru se despedindo do Kadomon. Os dois, então, caminham em direção à mansão Karsten, que é onde eles estavam hospedados. Na mansão, o Subaru ele vai em direção ao quarto dele, e lá ele se depara com o Felix, o qual o estava esperando. E eu sei que alguns de vocês devem ter pensado coisa errada agora, mas não, o Felix o estava esperando para mais uma das sessões de cura. Lembrem-se que o Subaru só está na mansão Karsten para ser curado porque o portão de mana dele está danificado. Então, o Subaru e o Felix começam a conversar. E acaba sendo uma conversa cômica. O Subaru acaba reclamando que o Felix invadiu o quarto dele, o Felix acaba provocando. Acaba sendo legal no início. Também tem algumas piadas sobre a aparência do Felix. E o Subaru, depois que viu que o Felix estava tão relaxado na presença dele, ele perguntou o porquê que ele se sentia tão à vontade. E nessa conversa a gente percebe o quanto o Felix é um babaca. E galera, quando eu li o volume 5 pela primeira vez, eu não chamei o Felix de babaca não. Eu chamei de nomes bem piores. E vocês vão entender o quão babaca ele foi nesse volume 5 e também no volume 6. Mas eu apenas irei me limitar a chamá-lo de babaca, apesar de eu ter xingado muito quando eu li o volume 5. E eu farei isto porque no volume 7 vai ter uma explicação do porquê que o Felix fez isso, porque ele se sentia assim. E quando eu li o volume X1 e também descobri sobre o passado do Felix, eu acabei tendo pena dele. Só que mesmo assim, quando a gente lê o volume 5, a gente percebe o quanto o Felix foi um babaca. Retornando àquele momento que o Subaru perguntou por que o Felix se sentia tão relaxado na presença do Subaru, o Felix responde que ele se sentia relaxado porque o Subaru era muito mais fraco que ele, mas muito mesmo, e fica dando ênfase nessa frase. O Subaru fala que ele tem uma péssima personalidade e o Felix fica surpreso, ele achava que o Subaru iria ficar bravo. Só que o Subaru reconhece que ele é mais fraco e ele não teria do que reclamar. Aí a narração foca os momentos que o Subaru percebeu a própria fraqueza, que foi na luta contra o Julius e os treinamentos com o Wilhelm. Mas logo depois, o Subaru ele acaba questionando o Felix, já que ele estava zombando dele, ele deveria ter confiança nas suas habilidades com a espada. Só que o Felix acaba respondendo que as habilidades com a espada dele eram uma negação, tanto que ele nem sequer carregava uma espada. Ele diz que ele preferia carregar uma faca que ele ganhou da Crush. E ele diz que não usava espadas porque eram pesadas e se ele ficasse brandindo-as, ele ficaria com bolhas nas mãos. O Subaru fica surpreso de ver o Felix admitir a fraqueza dele com tanto orgulho. Só que o Felix responde que a especialidade dele não era o combate, mas sim a cura. Por isso que ele não se sentia culpado em ser uma negação como cavaleira. E sim, ele responde no feminino. Eles vão tendo mais algumas conversas e depois eles tomam iniciativa para começar o tratamento. Aí, o Subaru lhe fala que apesar de ser um tratamento e ele estava sendo curado, a sensação era contraditória, pois ele não se sentia nem um pouco bem, tanto que ele precisava se concentrar para não se sentir enjoado e vomitar. No primeiro dia do tratamento, ele mal conseguia controlar a ânsia de vômito. E durante o decorrer da conversa, várias e várias vezes o Felix fica alfinetando o Subaru. E isso estava me irritando, hein? Esse exagero de provocação do Felix estava chato demais. E essa era a intenção do Tapei ao escrever, e ele escreveu muito bem, porque toda a raiva que era pra gente sentir do Subaru e das besteiras que ele fez, a gente até acaba deixando de lado um pouco, para sentir um pouco de raiva do Felix. Só que depois, em uma das provocações, o Felix acaba revelando que no passado ele também queria ser mais forte, mas acabou desistindo porque ele viu que era impossível. E nesse momento a minha ficha caiu. Eu comecei a entender o porquê que o Felix estava tratando o Subaru tão mal. A novel, mesmo nos volumes padrões, ela explora bem mais os sentimentos do Felix. Ele acaba se enxergando no Subaru, ele acaba vendo o Felix do passado no Subaru, e ele acaba se odiando. Como o Felix também se odeia, ele acaba odiando o Subaru por se parecer tanto com ele. E no meio da conversa, a Ren acaba chegando no quarto, e ela já chega repreendendo o Felix.
A Ren disse que o Félix deveria parar com as brincadeiras que ele estava fazendo com o Subaru. E se tratava também das provocações, mas só que depois a gente percebe que era algo a mais. Só que no meio dessa bronca acaba tendo um momento cômico. A Ren, ela foi pro quarto dela se trocar, só que o Subaru ele percebeu que ela não estava diferente do que o normal. Aí ele ficou encarando. A Ren, ela pegou a barra da saia dela e deu um giro e disse que antes ela estava com o uniforme de sair e agora ela estava com o uniforme de ficar em casa. Ela disse que queria estar sempre fresca aos olhos do Subaru. Só que o Subaru lhe responde que ela parecia uma verdura falando assim. Só que o clima tenso retorna e a Ren volta a encarar o Félix. A Ren, ela acusa o Félix de se aproveitar da situação para poder enganar o Subaru. E os dois acabam tendo uma discussão, a Ren acusando e o Félix se defendendo. Só que a defesa dele era meio sem jeito e a gente já entendia que o Félix estava fazendo alguma coisa errada mesmo. Aí, tanto o Félix como a Ren, eles ficam brigando pelo Subaru. O Félix por trás e a Ren na frente. E no anime é mostrada essa cena. É 2 segundos, mas mesmo assim é mostrado. O Félix segurava o Subaru por trás e não o soltava de jeito nenhum, enquanto a Ren segurava a cabeça dele contra os peitos dela. E ela segurava com tanta força que o crânio dele chegou a ranger. Então, o Subaru não teve escolha. Ele se debateu e rolou para o chão e conseguiu escapar dos dois. Logo em seguida, a Ren pergunta se o Subaru estava bem. E o Subaru responde que ele estava assustado e ele percebeu que a Ren tinha tendências meio possessivas. Mas a Ren acaba ignorando essa objeção dele e ela volta a olhar para o Félix novamente, o encarando. Só que dessa vez, o Félix se rende. Ele confessa que a Ren tinha razão em ficar zangada. Ou melhor, zangadinha, segundo as palavras dele. Entretanto, ele afirma que ele não tinha segundas intenções e que ele se preocupava um pouquinho com o Subaru. Os dois acabam tendo uma discussão, só que o Félix acaba desistindo e ele prometeu para a Ren que ele não tentaria manipular a mente do Subaru novamente. Só que isto não foi o suficiente. A Ren disse que a partir daquele momento ela acompanharia todas as sessões. Aí o Félix fala que a Ren não tinha nenhuma confiança nele, só que ele não ligava para isso. Aí ele olha para o Subaru e diz que como ele havia levado bronca da Ren, não haveria sessão naquele dia. E ele ainda brinca que no dia seguinte ele tentaria achar um lugar onde a Ren não pudesse encontrá-los. Só que aí o Subaru começou a reclamar, porque ele percebeu que o Félix tinha tentado manipular a mente dele e ele disse que não ficaria sozinho com o Félix. O Félix responde apenas com uma piada. E logo em seguinte ele fica sério e olha para a Ren. Ele diz que apesar de tudo, era para acreditar nele, que ele realmente não tinha segundas intenções e fez aquilo pensando no melhor para o Subaru. E logo em seguida, o Félix sai do quarto. Aí a Ren explica para o Subaru o que estava acontecendo. Ela contou que o Félix estava manipulando diretamente a mana dele. A Ren ela explica que quando uma pessoa expõe a mana para outra pessoa, é a mesma coisa que permitir que esta outra pessoa faça parte de você. E o Subaru, com a mana exposta, estava propício a sofrer influências do Félix. Mas ela acabou dizendo que ela não sentia nenhuma inimizade do Félix, mas mesmo assim era bom ficar de olho. Depois desse alerta, o Subaru ele volta a estudar a língua local. Ele continua estudando a língua, se alfabetizando, e a Ren é a professora dele. E ele inclusive a chama de professora Ren. Mas ela fala que ela ainda não se acostumou com ele chamando-a de professora. O Subaru pergunta se ela gostaria que ele parasse de chamá-la assim, só que ela diz que não. A Ren fala que queria que ele continuasse a chamando assim, já que ela era a única que ele chamava dessa maneira. Aí os dois começam a estudar. E chega um momento que a Ren fala: "Ai, Subaru, você não tem jeito mesmo. Não consegue fazer nada sem a Ren aqui. Aliás, eu não me importo de você demonstrar a sua gratidão com ações. Que tal?" Ações. 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 E sim, dessa vez é o que vocês estão pensando. E após isto, nós temos a cena mais esperada desse vídeo, que é o encontro do Subaru com a Crush. Certamente vocês devem ter gostado no anime, só que na novel... Vocês queriam que eu falasse outra coisa, não é verdade? Mas não, o Subaru e a Ren não fazem nada. A Ren várias e várias vezes ela tenta fazer algo com o Subaru, mas não rola nada. E já perguntaram para o autor por que o Subaru nunca fez nada com a Ren, e ele respondeu isto. Então, prosseguimos.
Adiante, tem o encontro do Subaru com a Crush. A maneira como aconteceu foi igual no anime, só que teve uns diálogos a mais. A Crush ela fala das tarefas do Félix e como ele é ocupado curando várias pessoas no reino. O Félix é o melhor curandeiro, ele tem o título de azul e ele é bastante requisitado. O Subaru estava intrigado de estar sozinho com a Crush, e ela responde que a temperatura estava agradável, e ela queria beber na companhia de uma pessoa que tinha status e posição completamente diferentes do dela. O Subaru ele aceita conversar com a Crush, só que ele diz que ele não bebe bebidas alcoólicas. E isto é verdade, o Subaru ele não bebe. A única vez que ele bebeu alguma bebida alcoólica foi lá no volume 1, naquela ocasião com o velho Ron. Há mais diálogos na novel, mas uma coisa que vale a pena destacar é que a novel já deixa claro a movimentação que estava na mansão Karsten, que era a Crush reunindo pessoas e armas, e que posteriormente a gente descobre que é para enfrentar a baleia. Mas é legal ver como a novel ela já deu mais pistas pra gente. A conversa segue e a Crush revela que ela é bastante criticada por ter um estilo masculino e lutar com espada. E a Crush ela também comenta sobre a primeira investida, a qual a gente já ficou sabendo lá na parte 1. Só que ao contrário da crença popular, na opinião dela, a primeira investida foi um vexame. E o Subaru ficou surpreso, porque pelo que ele ficou sabendo, a Crush ela bateu uma besta mágica. Só que ela diz que ela não abateu o Maju, apenas o afugentou. E ela considera um vexame porque ela disse que não tinha o direito de comandar os generais e o Asseclas no lugar do pai ferido. Uma mentalidade um quanto rígida, mas essa é a Crush que a gente conhece. A Crush diz que já tem 20 anos, e ela conta sobre as dificuldades de se casar por causa da posição de duquesa. E ela fala que um potencial cônjuge poderia ajudar na disputa pelo trono, exceto para Priscila, claro, que já foi viúva várias e várias vezes. Mas a Crush revela que na reunião no castelo, as candidatas foram proibidas de se casarem durante a seleção real. O motivo é para conter qualquer agravamento na disputa política e também para forçar as candidatas a apenas servir um reino. Só que mesmo assim, a Crush revela que ela já está recebendo bastante propostas. E o Subaru pergunta do porquê ter bastante propostas, sendo que a Crush nem sequer poderia se casar agora. E a Crush responde que é uma estratégia, já se antecipar e pedir agora, do que pedir depois que ela virasse rainha e passar aquela imagem de só estar fazendo a proposta de casamento por interesse. Só que mesmo assim, ela estava tendo cautela com esse assunto, já que ela não queria tomar uma decisão e se arrependesse depois. Aí depois, a Crush e o Subaru eles vão conversando sobre casamento e amor, e ela revela que devido ao fato dela ser uma duquesa, não lhe é permitido ter um amor livre. E galera, essa conversa do Subaru e a Crush ganha outro peso para quem lê o volume X1. Para aqueles que quiserem se aprofundar mais, eu recomendo a leitura desse spin-off. E eles vão conversando até que o Félix chega, e ele já chega bravo com os ciúmes da Crush. Ele fica bravo com as roupas que ela estava usando na companhia do Subaru, e o Félix fala que a Crush estava bebendo mais que o normal, e que não era seguro ela ficar na companhia de um animal pervertido como o Subaru, e que todos os homens são perigosos. E certamente o Subaru rebate, e diz para o Félix que ele não deveria esquecer que ele era um homem também. Entretanto, o Félix fala que ele jamais olharia de forma pervertida para a Crush, e ele ainda acusa o Subaru de a cada hora estar dando em cima de uma mulher diferente. Mas aí a Crush sai em defesa do Subaru. Ela disse que todo mundo que estava presente no castelo naquele dia sabia quem o Subaru amava. E a Crush, ela ainda se rebaixa. Ela diz que o Subaru jamais sentiria algo por uma mulher sem charme como ela. E o Subaru dá uma resposta insegura e envergonhada, tipo, tem razão, eu acho. Foi a pior resposta possível naquele momento. Não é à toa que o Félix ficou bravo com ele. A resposta deu a impressão de que a Crush não seria uma mulher boa o bastante para o Subaru. Mas a Crush nem se incomodou com isso. O que a incomodou é que na hora que o Subaru deu a resposta insegura, ela sentiu o vento da mentira. Não só da mentira, como da hesitação. E na cabeça dela não fazia sentido, porque era claro que o Subaru amava a Emília. Pra gente, fica óbvio que a hesitação que o Subaru deu na resposta era porque a Crush se rebaixou e disse que o Subaru jamais sentiria algo por uma mulher sem charme como ela. Por isso que ele deu aquela resposta hesitante. Só que é claro, para a cena ter um ar mais cômico, a Crush ela acaba sendo lerda e entende tudo errado. Ela pensa que o Subaru só deu aquela resposta hesitante porque ela não incluiu a Ren também. E por mais que aquilo não tenha sido verdade naquele momento, não é que a Crush já tinha uma visão para o futuro? Mas então a parte cômica acaba e o Félix acaba juntando-se à conversa. Então, o Subaru lhe comenta como é nítido o bom relacionamento da Crush com o Félix. E a Crush responde que era óbvio, já que eles se conheciam há cerca de 10 anos.
E o Félix complementa que eles se conheciam há 10 anos, 122 dias e 6 horas. E aí é mais explorado o quanto que o Félix conhece a Crush, o quanto que ele gosta dela. E o Félix fala que desde o dia que ele a conheceu, ele sabia que se tornaria serva dela. Lembrando, quem quiser se aprofundar mais, tem um spin-off e algumas side stories. E a conversa vai seguindo, até que o Subaru ele fica mal, porque ele lembra que ele está brigado com a Emília. E a Crush, ao perceber isso, ela fala que ela tem o desejo que o Subaru e a Emília se conciliem. E a cena estava sendo bem bonita, pois apesar do Subaru ser de um acampamento rival, a Crush estava tentando ajudá-lo. Só que aí, a novel passa para os pensamentos do Subaru. Ele lembra do poder do Retorno pela Morte e como era a arma perfeita dele. As imagens do Julius, Reinhardt e Emília surgem na cabeça. Eram as 3 pessoas que já haviam ferido os sentimentos dele. O Julius por ter batido nele, o Reinhardt por ter menosprezado o duelo dos dois e a Emília por não tê-lo reconhecido e o abandonado na capital. Era essa a forma que ele se sentia, e ele queria provar para esses 3 que ele sempre esteve certo. E isto é algo que a novel aborda muito bem. Este complexo de inferioridade do Subaru, o psicológico abalado dele, tudo isto será muito bem explorado nos próximos vídeos. A parte 2 é melhor deixá-la por aqui, mas a parte 3, eu garanto, ela será maior, porque vai ter muita coisa para falar. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos, e se você gosta de animes, e principalmente de Re:Zero, eu espero sempre vê-lo por aqui, pois afinal, é sobre isso que esse canal se trata.